Bom, galera, é isso aí. Estamos indo buscar seu Henrique Stetter em grande estilo mais uma vez. A Nissan emprestou essa belezinha aqui pra gente testar o novo Nissan Sentra. Novidade aí no mercado, inovando tudo, hein? Estamos indo buscar ele agora para um episódio que vai ser no palco de uma das maiores universidades do Brasil e do mundo, né? A USP, Universidade de São Paulo, convidou a gente para participar de um painel do Economia na Mesa. E eu estou chegando aqui para pegar o Stetter para esse painel que vai ser incrível. Olha o agazão ali, que bonitinho, esperando a gente. Deixa eu ligar o pisca aqui. Olha lá, vem. Fala, Lucas Colasso. Oh, aí sim! Tudo certo? Aí sim! Maravilha. Cara, a gente vai ter a oportunidade de falar e receber 3 caras que são categorias realmente bem elevadas, assim. Ah, é? Tem CEO de banco gringo no Brasil, tem chairman, tem MD, enfim, gente A gente nunca fez um desse. Não, primeira vez. Primeira vez. Qual que é a parada? Ele me avisa quando tem qualquer veículo em ponto cego, ele faz um estímulo não só visual, mas também auditivo, para você saber e prestar atenção e não correr o risco de, por um veículo estar no seu ponto cego, você acabar batendo o carro. Ele percebe que você vai trocar de faixa e avisa se tem carro vindo no momento. Ele só faz o estímulo auditivo se ele perceber que você vai trocar, senão ele só dá o estímulo visual. Mas isso ajuda a atenção, facilita, né? E é justamente a proposta de tecnologia dos carros da Nissan. Cola, esquenta meu banco? Essa é uma das tecnologias mais agradáveis desse carro. Essa é tesão. Daqui a pouco a gente está chegando, vou mostrar simplesmente uma das coisas mais fantásticas desse carro, porque esse aqui tem esse sistema de câmera 360, de dar uma noção perfeita. Dei a seta aqui, ó. Tá vendo? Porra. Tranquilo, hein? Tranquilo, e aqui você tem a noção 360 perfeita do veículo. E chegamos no episódio, você vê aqui, ó, no freio de pé, que não é freio de mão esse aqui. Entendeu? Então demorou, vamos bora falar pra com lá. os caras, vamos falar com os caras. Show me, mano. Uou, tá começando mais um episódio do maior, o melhor, o mais admirado podcast do mercado financeiro, Henrique Stetter. Fala, Lucas Colasso. Como é que você tá hoje? Bem demais, pouco nervoso, friozinho você na tá barriga do nervoso? bem. Pô, já falei uma porrada de groselha antes do programa começar. Eu fiquei um pouco mais calmo depois dessas lógico, né? Você pode cavar, se um dia o Stock Pickers acabar, é engraçado. um dia stand-up comedy. Sabe o que é engraçado? Assim. Vou te contar um negócio. Como eu geralmente assumo essa função aqui no programa de fazer as piadinhas, né? Sim. A Liga Financeira da USP chegou no Stock Pickers por quem? Por mim ou por você que paga de sério? Por mim, acho que foi por mim. Ou seja, eu destruo toda a minha imagem para criar valor pro programa. Muito bom. Somos complementares. É isso. Muito bem. Bom, galera, a gente vai fazer um painel bem completo, diferente do habitual. Normalmente aqui no Stock Pickers, nossa audiência já sabe muito bem, alguns de vocês também, os que não mentiram. Né? Quem já escutou o Stock Pickers, já viu o Stock Pickers, legal. Quem levantou a mão para tentar cavar uma vaga de estágio com os convidados? Levantou. Ah lá. Isso aí, tem que ser honesto, isso aí. A gente recebe gestores normalmente, então a gente fala muito de posições do mercado, não é muito apegada hoje, a gente está aqui com grandes cabeças de instituições, com exceção de uma pessoa que é do buy side de fato, né? Do Sim. Pátria, mas de um lado diferente do que a gente recebe, mais para private equity. Então a gente vai tentar elaborar aqui um pouco do cenário para vocês. Atrasou um pouquinho, então a turma da nossa plateia, estamos com plateia, Henrique Stetter. Sim. A gente venceu na vida. Minha mãe falava, filho, quando você sair de casa, vá pra USP. Eu não consegui, mas agora eu tô no palco. Venceu na vida, parabéns. Pra fazer piada, não pra ser o cara do mercado, mas tudo bem. A gente vai tentar abordar todos os temas aqui, era pra ser em 1h30, talvez pegue na aula de vocês aqui. Não tem problema se vocês saírem para aula, tá? Fiquem à vontade. A gente só nunca mais vai falar com vocês na vida e vão pegar o Instagram de cada um para bloquear. Na sequência, Henrique Stetter, vamos se sentar um pouquinho? Bora começar. Bora, pra gente negócio. começar essa brincadeira que os convidados são sérios demais para ficar ouvindo essa groselha toda. Mas Tava começando a me sentir mal. Uma baita de uma bancada. Olha isso aqui. Pô, tem Por vinho? que
Tem vinho? Vai rolar? Podia rolar pra dar uma soltada na musculatura, hein? Uma baita de uma folha de caderno aqui. Mas é isso, Henrique Stetter. Bom, que tal a gente... Caramba, me senti agora... Você é louco, Led Zeppelin aqui, bagulho. Bom, ia sugerir pra gente começar apresentando os nossos convidados, né? Claro. A gente usualmente dá 30 segundos, mas como eles são muito importantes, inclusive eles estão de terno, né? A gente vai dar um pouquinho mais de tempo. Então, você não quer apresentar eles pra galera? Claro. Bom, eu acho que o ponto que o Collazo colocou foi fundamental. Hoje é um episódio diferente para a gente, não só pelo fato de vocês estarem aqui acompanhando ao vivo, mas também, ou melhor, a gente está aqui no lugar de vocês, mas também pelo fato de ser pessoas com um escopo, né, uma posição bem relevante, diferente do que a gente está acostumado a conversar. Então, ao nosso lado a gente tem Eduardo Alcalay, CEO do Bank of America no Brasil. Posso? Uma salva de palmas. Moleque! Eu sempre quis fazer isso. Sempre. Obrigado. Tô realizado. Obrigado. Eu disse ali em off, né? Eu fui estagiário no Bank of America, vi ele passando, ficava assustado. Não sabia se podia mexer no WhatsApp. Você tá assustado agora também, não tô entendendo. Não, com certeza. Agora eu tô 2 vezes mais assustado. Mas vai ser um prazer enorme poder escutar um pouco do Bank of America, uma instituição muito relevante, assim como Ivan Monteiro representando o Credit Suisse. Uma honra também te receber, Ivan. Obrigado. E ali no meio dos dois, Ivan Amaral, MD no Pátria. Legal, vamos começar com esse bate-papo. Eu acho que seria legal... Falar da história, até para quem tá no podcast, decorar a voz, né? Que eles não vão ver. É verdade. Então, Alcalay, se você quiser começar se apresentando, e assim, não só se apresentando o que você faz hoje, mas se puder contar brevemente como você chegou a essa posição. Eu sei que teve muita coisa, uma jornada longa, mas, enfim, seria legal escutar. Legal, boa noite a todos, obrigado aí pelo convite, obrigado à Liga Financeira, a FE, a USP, obrigado aí aos Stock Pickers e os meus colegas aqui de painel, aqui, os Ivans aqui. Ivan Monteiro, tenho o prazer de conhecer há bastante tempo, Ivan estou conhecendo hoje aqui. Vamos lá, meu histórico, começando lá do início, eu sou formado aqui pela USP, na Faculdade de Direito, do Largo São Francisco, e pela GV, na Escola de Administração. O meu foco sempre foi a administração, sempre quis trabalhar com finanças. Direito foi uma coisa assim quase que acidental, mas foi bastante importante, definidora, acho que na minha formação. Eu comecei em banco, no Citibank, como estagiário, depois trainee. Aí tive o privilégio de atravessar a Avenida Paulista, número 1000, que acho que é o endereço do Citi, né? E em frente era o prédio do Banco Garantia. E tive o privilégio de, naquela época, no lugar certo, na hora certa, pegar aquela escola maravilhosa lá. Fiquei um pouco mais no mercado de banco, saí do Garantia, justamente antes da venda do Garantia para o Credit Suisse na época. Passei um pouco mais em banco, depois tive uma passagem rápida pelo outro lado do balcão, como eu costumo falar. Eu fui para o UOL, trabalhar lá com o Grupo Folha, Luiz Frias, na época. E depois, em 2005, aí que eu digo, a segunda metade, vamos dizer assim, da minha carreira, eu fui para Private Equity, me juntei à GP Investimentos, que na época era uma empresa prima, do Garantia, vamos dizer assim, muita cultura e muita agenda, né, do Grupo Garantia lá na GP, com a qual eu me identificava. E lá eu comecei efetivamente a aprender o outro lado do balcão, né? Eu fui muito tempo estagiário, analista, e fui crescendo na carreira de banco e de análise financeira, investment banking especificamente. Depois eu fui do outro lado do balcão, virei cliente e tive um contato um pouco mais com o mundo real, investindo nas companhias, sendo membro de conselho das companhias, e finalmente em 2008 eu fui ser CEO da Estácio, hoje chamada Edux, um dos maiores grupos educacionais aí, setor de ensino superior no país. Aí eu aprendi a agenda de gestão, liderar pessoas, liderar processos,
complexos, estruturas grandes. Foi uma experiência também muito transformadora e definidora assim, da minha carreira. E com tudo isso, com essa bagagem toda que eu fui acumulando, análise financeira, setor financeiro, que é muito competitivo e muito demandante, e depois tá na vida real de empresa, gerindo pessoas, essencialmente uma empresa de ensino, pessoas, eu acho que eu fui acumulando toda essa experiência e essa diversidade de coisas, né? E tive aí a felicidade de voltar em 2017 para o setor financeiro como presidente do Bank of America, que estava buscando um novo presidente aqui para o Brasil. Estou lá desde então, muito feliz e aí tentando juntar tudo isso e fazer um melhor trabalho possível. Então essa é a minha trajetória, rapidamente. Muito bom. Muito parecido com o nosso currículo também. Similar pra caramba. Foi. Inclusive, uma parte importantíssima da história dele foi ter sido seu chefe, né, Stetter? Foi um grande colaborador do banco. Bom, vamos para os Ivans, né? Como o Alcalay antecipou, né? Daria uma ótima dupla sertaneja, né? Mas vamos primeiro aqui para o do meio, Ivan Amaral, que é nosso MD, oh meu Deus, do Pátria. Conta brevemente aí para a galera um pouco da sua história. Bom, obrigado pelo convite também, é um prazer estar aqui e uma honra estar ao lado dessas duas figuras que vocês talvez olhem, né, para algumas figuras como referência para uma futura carreira de vocês. Para mim, esses dois aqui eram, quando eu comecei a carreira, as minhas referências, né? Eu estou em Private Equity, o Alcalay comentou aqui sobre a trajetória dele, então Ivan Monteiro também dispensa apresentações, então eu estou ao lado aqui de referências do meu início de carreira, né? Eu tô de volta a casa, sou economista aqui pela FEA USP, então fiz muitas provas de cálculo aqui nesse auditório, então tenho recordações muito afetivas desse lugar. Estou bastante envolvido, inclusive, com o Endowment aqui, com o Sempre FEA, que é uma iniciativa do Fundo Patrimonial com a qual estou envolvido desde o começo do projeto, então tenho bastante orgulho de estar aqui de volta e, inclusive, bastante feliz de olhar para esse auditório e recordar do período que eu estava aqui, anos atrás, já há bastante tempo, num auditório cheio de colegas, na época, sinceramente, muito parecidos comigo, né? A grande maioria homens, a grande maioria brancos, e fico feliz de olhar para esse auditório e perceber que as coisas evoluíram muito positivamente nos últimos anos, assim, de ver um auditório que não é monocromático, né? Um auditório que tem pessoas das mais diversas origens. Isso me dá muito orgulho de ver que a FEA USP evoluiu nessa direção. Então, acho que é a primeira coisa que me deixa emocionado de estar aqui nesse auditório. Eu comecei minha carreira em consultoria num nicho específico, que eu fazia análise financeira de projetos num nicho da economia, que era o setor de hospitalidade. Então, fazia análises econômico-financeiras de projetos hoteleiros, de hotéis. Comecei a carreira aqui no Brasil, tive a oportunidade de rodar o Brasil, que foi um início de carreira muito interessante, que me ajudou a conhecer a realidade de negócios do Brasil, né? Então, conheci praticamente todos os estados brasileiros fazendo isso. Tive a oportunidade de fazer trabalhos na América do Sul, também em outros países, em Angola, na África, já assim, num comecinho de carreira, o que já começou a me dar uma experiência de visão até de coisas fora do Brasil muito cedo na carreira. Tive a oportunidade, em 2007, de ir para o escritório dessa mesma consultoria em Londres, que era uma consultoria global, tinha escritório no mundo inteiro, então me mudei em 2007 para Londres, onde eu tive a oportunidade de realmente ter aí uma exposição muito ampla de experiências fazendo trabalhos na Europa toda, no norte da África, no Oriente Médio. Foi bastante interessante, trabalhei até para o rei da Jordânia, assim, foi um dos trabalhos que eu fiz, então Turquia, Jordânia, Dubai na época, muita coisa acontecendo, então foi um início de carreira bem interessante. Aí em 2007 eu voltei para o Brasil e iniciei minha jornada em Private Equity, na qual eu estou desde então. Então comecei aqui até fazendo uma ligação aqui com o Alcalay, né, ex-sócios do Garantia, Marcelo Medeiros, Mário Spínola, trabalhei com eles lá no começo, na época no DLJ, South American Partners, né, fiz parte do primeiro desenho da equipe desse fundo de Private Equity que investiu em diversas oportunidades de empresas na América do Sul.
não só no Brasil, na época havia escritórios também fora do Brasil, Argentina e Colômbia. Fiquei com essa turma por 13 anos, né, então tive uma jornada longa de trabalho com essa equipe e tive oportunidades não só de fazer investimentos, né, de escolher setores, escolher empresas e fazer apostas de investimento de longo prazo no desenho de Private Equity, mas também, assim como a Alcalá, tive a oportunidade de pular o balcão, digamos assim, e ir para empresas, que foi uma experiência também muito interessante. Eu fui diretor financeiro de 2 empresas, uma no setor de educação e uma no setor de feiras de negócio, onde também eu tive essa oportunidade de sair, digamos, de um trabalho mais analítico e ir para um trabalho que envolvia mais gestão de pessoas, de liderança, que foi uma experiência bastante rica. Eu estou no Pátria há cerca de 2 anos. Né? O Pátria hoje é a maior gestora de ativos alternativos da América Latina, né? Com 27 bilhões de dólares sob gestão. É uma equipe bastante grande, com escritórios em vários países na América do Sul, indo para o México agora também, e escritórios fora da região para relacionamento com os investidores em Nova York, Londres, Dubai, Hong Kong, enfim, é uma gestora que já se internacionalizou bastante. Eu faço parte da equipe de Private Equity, cuidando especificamente hoje de investimentos em tecnologia dentro do Private Equity. E serviços também B2B é um dos temas que eu tenho responsabilidade. Prazer estar aqui. Muito bom. Esse negócio de falar que estudou na faculdade que você vai, né? Eu lembro da nossa época, Gazão. E, tipo, a molecada da época sentando do lado assim já virava: nossa, bro, acho que esse pá vai dar pra nós, hein? Acho que tem uma chance aqui. Se o cara conseguiu, eu consigo também. E o Ivan, o último Ivan, né? O Ivan Monteiro, pra fechar a dupla sertaneja da mesa, que driblou o cafezinho de R$40, agora que eu ouvi lá, né? Conseguiu driblar diretamente do Rio para cá. A gente está muito feliz de receber aqui, que é chairman do Credit Suisse. Seja muito bem-vindo e conta um pouco da sua história para a galera. Bom, obrigado, prazer estar aqui. Prazer não, uma honra estar aqui. Nunca imaginei que um dia eu estaria aqui. A minha trajetória, gente, é muito simples. Eu venho de uma família extremamente humilde, cuja ascensão social do meu pai e a minha se deu através de um concurso público do Banco do Brasil em 1982. Em 83, e eu fiz um concurso para uma cidadezinha bem específica, que é onde eu queria me formar, e acabei me formando em engenheiro elétrico, que chama Sinatel, Instituto Nacional de Telecomunicações, lá em Santa Rita do Sapucaí. E a minha trajetória foi assim, super simples. Me lembro do meu primeiro minuto de trabalho, disseram assim: olha, tem ali, era o segundo andar da agência, né? Tem ali um balcão, você vai para o balcão. Aí eu, tá bom, o que eu faço? Não vai aparecer alguém ali, você atende. Você imagina um cara completamente urbano, numa cidade completamente vinculada à agricultura. Então, subiu primeiro, eu não sabia o que fazer. O cara falava em criação, e eu falava: o que é criação? Então é burro mesmo, criação é porco, galinha, não sei o quê. Eu não sabia nada, se era cavaco que estava prenho, o que aconteceu com o cavaco. Enfim, era esse o nível do negócio. E ali começou uma trajetória, a gente entra como escriturário, né, e eu fui tudo o que vocês possam sonhar na vida num banco. Eu só não trabalhei em assets. Todas as outras áreas do banco eu trabalhei. E na época, muitos aqui não eram nem nascidos, a gente tinha o fenômeno da hiperinflação. Então eu fiquei 5 anos em Santa Rita, do Sapucaí, depois eu vou para uma agência em Copacabana, na época da hiperinflação, e eu tinha um curso de caixa. Todo mundo queria fazer curso de caixa, eu não queria, porque eu achava o caixa super boring, assim, chato pra caramba. Mas me determinaram a fazer, eu fui lá e fiz. E quando eu fui para Copacabana, você tem curso de caixa, você vai para o caixa. E eu ia para o caixa. E fiquei no caixa um período, era o pior caixa disparado, dava diferença, autenticava pouco, porque eu queria conversar com o cliente. Então, isso é uma característica de toda a minha vida. O ato de servir, que eu adoro. Você quer me ver feliz? No último dia no banco, eu peguei o carro, fui até Santa Rita, fui para o balcão e atendi todo mundo que entrou ali na agência. Eu quero um calendário. Pô, está aqui o calendário, eu quero isso, eu quero aquilo. Porque esse ato de servir, para mim, é um negócio muito bacana. E todas as vezes que a empresa Banco do Brasil me colocava longe do cliente, eu dava um jeito de chegar perto dele. E foi assim a minha carreira toda. Eu trabalhei 32 anos lá, desde muito jovem, comandando equipes enormes, assim. Não foi incomum na minha vida comandar 1.200 pessoas, 1.400 pessoas, 2.000 pessoas. E terminei, ao final, como vice-presidente de Finanças e RI, CFO do banco por 7 anos. E aí surgiu um negócio muito diferente na minha vida. A experiência mais marcante do BB foi
O BB sempre foi uma empresa que, desde muito cedo, liberava. No dia que você tinha prova na faculdade, você não precisava trabalhar. Você apresentava o calendário de prova e você era liberado se coincidisse com o horário de trabalho. E isso era uma política implantada há 40 anos atrás, imagina isso. O BB sempre estimulou muito o crescimento via estudo. Você acumula conhecimento, você vai subindo na hierarquia. E no final, mudou a minha vida o MBA no Rio de Janeiro, assim, no IBMEC, porque o banco era muito fechado, era uma empresa do governo, assim, meio que monopólio na época. E ali eu comecei a entender que tinha vida fora do banco. Os caras desciam, operavam, né, no mercado daquela época, desciam e iam dar aula lá para a gente. Isso mudou a minha carreira completamente, a visão que eu tinha, a forma como eu interagia com o banco e com seus clientes. E foram 32 anos. No final desses 32 anos, eu tive 2 experiências bem bacanas, uma em Portugal e depois uma em Nova York. E eu chego em Nova York exatamente 40 dias antes da quebra dos bancos, em 2008. E eu vi aquilo assim, explodir na nossa frente. E desde aquela época a gente tinha uma experiência clara, né, quando o Federal Reserve ligava para a gente, quanto vocês perderam que o banco tal teve um problema? A gente não perdeu nada porque a gente só atua com empresas brasileiras. Sendo que o conceito de empresa brasileira era empresa que tem atuação no Brasil. Então, a Fiat, a Ford, qualquer uma delas, a Volkswagen ou qualquer outra, era uma empresa brasileira porque a gente tinha negócio no Brasil. E essas 2 experiências, uma na União Europeia, Portugal já era parte da União, e outra em Nova York, me credenciaram para essa função de CFO, que eu apliquei muito depois, até que um dia, em fevereiro 15, eu recebi um convite para ir para a Petrobras. Foi a coisa mais louca da minha vida, aqueles 4 anos na Petrobras, empresa que eu passei assim, a amar, mas que atravessava uma crise terrível e cujo fundamento era uma crise reputacional, mas uma crise também de fraqueza dos seus controles. É um negócio meio boring, meio chato, assim, mas vocês vão ouvir falar muito nas nossas instituições aqui sobre essa questão de compliance, de controle, de risco reputacional e de todos os riscos envolvidos com isso. Foram 4 anos que, para mim, foram espetaculares, a companhia se recuperou, não por mim, pelo trabalho de centenas de pessoas, milhares de pessoas, e hoje está aí saudável, super lucrativa. E, em paralelo, eu tive várias experiências do Conselho de Administração, desde muito jovem, para os padrões do Banco do Brasil, eu participei de conselhos de empresas pequenininhas, depois de conselhos de empresas enormes, o que muito me facilita o trabalho que eu faço hoje. Depois de várias experiências fora da Petrobras, eu queria também dividir com vocês, assim, na época, quando eu saí da Petrobras, eu tive um burnout, assim, muito sério, eu não sabia nem o que era isso, e aqueles 4 anos que valeram como 40 foram tão intensos, que isso gerou uma consequência na minha saúde, e depois eu aprendi muito a ter essa disciplina de como você balanceia vida pessoal, vida profissional. E em fevereiro de 2020, o Zé Olímpio e o Willan, ex-presidente do Banco Central, me convidaram para ir para o Credit Suisse. Naquele momento eu não podia, só que em agosto eles reiteraram o convite, eu fui, super bacana, me senti assim, imaginava se meu pai estivesse vivo ainda, seu filho trabalha no Credit Suisse, que honra. E no ano passado, quando teve a privatização da Eletrobras, eu recebi um convite através da 3G Radar, o seu sócio, Pedro Batista, e o Mário Campos, e eles me convidaram para um jantar no dia celebrando, e falaram assim, a gente queria muito que você fosse ser o presidente do Conselho da Eletrobras, e aí eu me senti assim, numa situação bem bacana, porque eu já tinha visto uma empresa, o Banco do Brasil teve uma crise há 20 e tantos anos atrás, quando a inflação sumiu, e os custos que o banco suportava eram incompatíveis com uma inflação muito baixa, e a gente fez, na época, um imenso programa de ajuste no banco, mas eu não estava no C-Level da companhia. Depois, na Petrobras, atravessando aquela crise, já no C-Level, como diretor financeiro, depois como presidente, sucedendo Pedro Parente, e agora a oportunidade de colocar tudo isso à disposição de uma empresa que era estatal e foi privatizada, que é, no caso, a Eletrobras. E aí, o acordo com o Credit Suisse, eu perco as funções executivas, eu era co-head do banco, junto com o Marcelo Schilov, e passo a ser o chairman da instituição. Se eu pudesse deixar um recado aqui para vocês, nada é impossível. Eu fico imaginando, no dia 3 de janeiro de 83, eu entrando naquela agência de Santa Rita, e um dia alguém ia dizer assim, pô, esse cara vai ser presidente da Petrobras, vai ser presidente do Credit Suisse, então assim, nada é impossível, nada é impossível. Como?
muito trabalho e dedicação, honesto, decente, correto. Tem muita tentação no meio do caminho, mas aqui tem 3 pessoas e tenho certeza que a plateia inteira seguia por isso, o que vocês receberam em casa dos seus pais, isso é que é relevante. Uma honra estar aqui com vocês. Obrigado. Muito bom. Ele emendou aqui essa parte final. Vai dar um ótimo corte motivacional no TikTok depois. Sim. Muito obrigado por gerar conteúdo. Mas, Henrique Stetter, vamos jogar um pouco de rock and roll nessa conversa aqui? Sim. Extremamente inspirador, isso que você falou muito agora. Bom. Realmente é legal para a gente levar para a vida. Só que, entrando um pouco no debate de cenário, e até o Collazo explicou no início, mas eu acho que vale a pena a gente reforçar. Nossa discussão hoje ela vai ser dividida em cenários, né? Então a gente fala de cenário global, a gente fala um pouquinho de Brasil, depois como as instituições estão se movimentando para esses desafios. E falando em desafio, no começo do ano a gente teve a honra de receber o Stuberger e ele falou para a gente que, nunca na história tivemos tantos Black Swans em tão pouco tempo, né? Então a gente passou por pandemia, ano seguinte começa uma guerra, depois a batalha do Banco Centrais para conter a inflação, agora um momento em que os juros lá fora estão extremamente elevados comparado aos níveis que vimos nas últimas décadas. E ainda uma grande incerteza quanto ao impacto em atividade econômica, né? Tem a discussão de uma possível recessão nos Estados Unidos. Enfim, dado todo esse contexto e todo o ambiente de incerteza, eu gostaria de escutar um pouquinho da opinião de vocês a respeito do cenário atual. E no contexto global, é claro, mas assim, a gente vai tentar abordar alguns pontos, então eu gostaria também de pedir para que as respostas fossem um pouco mais sucintas, para que aí vocês consigam até mesmo se complementar e a gente abordar o maior número de tema possível, tá bom? Então, Alcalá, se puder começar descrevendo o que você, representando o Bank of America, está enxergando desse cenário global, seria bem interessante. Como você falou, no último par de anos aí, houve uma série de eventos inesperados, eventos até sem precedentes e difícil até de entender, modelar e fazer previsões em cima, né? Uma pandemia que no primeiro mês a expectativa é que o mundo ia se afundar naquela coisa que todo mundo parado em casa tal, e no final as ações dos governos, dos tesouros, mundo afora, foram muito eficientes no sentido de dar vazão e dar mover as economias e amparar, seja as famílias, os trabalhadores e as empresas também, e até houve uma certa euforia na sequência. E aí depois uma guerra com as consequências humanitárias aí muito infelizes que a gente sabe e a gente está acompanhando há mais de um ano, mas também os impactos nas cadeias de abastecimento, no mercado de energia e nas cadeias de abastecimento que, a propósito, já haviam sido impactadas na pandemia. E aí isso gera inflação, que era um assunto que tinha sido esquecido aí nos últimos 20, 25 anos, tal, né, nessa nova geração. Com uma subida de taxa de juros muito abrupta e repentina. E hoje se tem esse cenário em que a inflação em diferentes cantos do mundo ainda está para ser domada e controlada. Os bancos centrais, mundo afora, ainda estão nessa batalha e não se sabe direito se a inflação já está cedendo e se ela vai voltar a patamares aí desejados, das metas aí dos bancos centrais, ou se ela tem ainda uma resiliência. Junto com isso, existe aí os temas geopolíticos, existe aí o evento lá no mercado bancário, nos bancos regionais lá americanos, o SVB, que teve aquela situação específica, localizada. Então, é um cenário incerto, fala-se em soft landing, ou hard landing,
ou o no lending, né? E as autoridades monetárias, os agentes econômicos têm, sim, diante de si um cenário difícil de operar, difícil de modelar e atuar, especialmente por conta da dinâmica ainda incerta entre controle da inflação de um lado e tentar se evitar uma desaceleração muito abrupta da economia, né? Começa a se falar de uma coisa que há muito tempo não se falava, que é um eventual cenário possível de estagflação, né? Estagnação econômica com a inflação ainda alta. Então, é sim um cenário incerto, difícil de se operar, em que os agentes econômicos todos estão se cuidando muito para tentar trabalhar e definir suas estratégias nesse ambiente. Bom, acho que o Alcalá é perfeito na descrição do cenário. O que a gente tem feito lá no CS é estar junto o tempo inteiro do cliente, trazendo a melhor orientação possível para ele. Não tem como combater esses eventos extraordinários ou eventos... Quando o pessoal constrói, recentemente visitei as barragens lá da Eletrobras, né, as usinas, e você vê que o pessoal faz cenário, super cenário de estresse, bota ainda uma margem de segurança para que nunca ocorra nenhum tipo de problema com essas barragens, que é muito diferente de barragem de resíduo. Mas, assim, você hoje vive situações que você nunca imaginou. Só tem uma forma de encarar isso, aumentando o seu nível de prudência e diversificando. Mas, assim, eu acho que essa proximidade com o cliente, dividindo com ele, olhando a característica de cada um, o perfil de risco de cada um, e procurando oferecer para ele a melhor solução naquele momento. Eu acho que o intervalo, a forma como a gente comunica hoje, ele é maior dada a frequência dos eventos, mas uma coisa que às vezes é difícil, principalmente acho que a gente vai ter oportunidade aqui de ouvir o Xará olhando para a Verect, e o Pátria é uma casa que olha anos, não olha 10 segundos, ou o resultado trimestral que tem que ser divulgado, se bem que agora é uma empresa de capital aberto, mas assim, isso é difícil, a conciliação disso é difícil. Imagina uma empresa como a Eletrobras, eu vi lá o que o pessoal fez, escavou um negócio na rocha, falei, meu Deus do céu, quem que faria um negócio desse hoje em dia? Qual o funding necessário para fazer isso? Qual a previsibilidade necessária para uma barragem, para uma usina que vai produzir para os próximos 30, 40 anos? Então, conciliar essa maluquice, essa volatilidade do curto prazo, saber para onde você quer ir, e o tempo inteiro estar orientando o teu cliente com a melhor informação disponível, é o que a gente faz lá no Credit Suisse. Bom, acho que vocês tiveram aqui duas opiniões bastante embasadas, e ontem também tiveram a oportunidade de receber economistas aqui na casa, então não vou tecer grandes comentários sobre a visão de cenário, que nem é o meu foco, francamente, vamos dizer, mas chamar vocês a atenção, talvez, para uma visão de como o Private Equity encara esse tema, né? E que é uma ótica, acho que um pouco diferente de alguns agentes de mercado que estão olhando com muita paixão para o curto prazo e para o ruído. E, francamente, assim, tirando eventos que potencialmente possam levar ao que aconteceu em 2008, 2009... ou 2001 no mercado de tecnologia, enfim, outros ciclos que você tem talvez um dislocation, né? Talvez tenham mudanças mais estruturais, esses ciclos são recorrentes na economia, né? E o Private Equity ele encara horizontes de forma mais dilatada e olha para fenômenos mais estruturais da economia como referência. Então, para mim, não interessa tanto quanto está a taxa de juros nos Estados Unidos ou qual que é a dinâmica de curto prazo da economia europeia, ou o que está acontecendo na China no quarter, no trimestre. Olhando globalmente, a gente está olhando muito mais para as coisas de fenômenos de médio e longo prazo. Vou dar um exemplo, né? Quando você olha para a China, tudo bem, interessa olhar quanto a China vai crescer esse ano, mas interessa muito mais saber qual é a dinâmica demográfica da China nos próximos 10, 15, 20 anos e os efeitos disso em vários fenômenos econômico-financeiros, na estrutura das economias, na relação do Brasil e da América Latina com um país em transformação estrutural como a China. Eu recentemente tive bastante contato com a China, porque eu voltei para a cadeira dos estudos recentemente com um curso no INSEAD, na França, e Tsinghua, que é uma universidade em Beijing, e tive bastante contato com a China, né? Então, você está olhando para fenômenos num prazo maior.
E acho que o que eu chamo a atenção para vocês é isso, é tentar não se contaminar tanto pelo ruído de curto prazo, seja para a carreira de vocês, ou para decisões de investimento, ou para decisões profissionais, ou para as empresas que vocês representem, é tentar dar 2 passos para trás e olhar para fenômenos em transformação de prazo mais longo. Pô, trazer para o cenário atual depois dessa vai doer aqui. Falar de cenário dilatado me ferrou, mas vou ter que fazer essa. Eu queria até direcionar essa para você, Alcalay, que é o seguinte, uma situação que com certeza está chamando muita atenção da galera é o que está ocorrendo no setor financeiro nesse momento, né? O mercado está se perguntando muito se o pior ficou para trás ou não, principalmente porque a galera está fazendo aquele paralelo agora com 2008, chamando esse momento de... Galera do FinTwitch é osso, né? A galera falando lá que a gente está no momento Bear Stearns, né? Porque teve aquele banco que quebrou antes, em 2008, se o SVB não é a mesma coisa e está antecipando o pior. Queria saber sua opinião. Você acha que ficou para trás o pior, de fato, ou tem mais água para descer nessa cachoeira? Olha, eu, assim, minha opinião, tá? É que esse momento atual nem de longe se compara aí com 2008, né? O sistema financeiro é totalmente diferente hoje, mais robusto, mais transparente até e muito mais bem regulado. Então, não cabe aí qualquer tipo de similaridade nesse sentido. O caso SVB, eu acho que foi muito mais um caso isolado do que um sinal de alguma crise sistêmica no setor. Obviamente, quando acontece qualquer coisa em alguma instituição financeira, ele tem reverberações em volta. Então, teve aí lá o outro banco, o Signature, que infelizmente foi também na esteira. Mas eu acho que isso foi uma coisa isolada. Obviamente, num ambiente de uma abrupta e rápida e razoavelmente forte, né, subida de taxa de juros, isso tem impactos relevantes e pode pegar alguém despreparado no meio do caminho, que eu acho que foi o caso lá. O pior ficou para trás, eu acho que nem passou muito esse pior, então não teve o pior tal. Agora, a economia, como a gente falou aqui, tem aí desafios pela frente, de controle de inflação, de ritmo de atividade econômica, de um eventual esfriamento da atividade econômica, combinado com a questão aí de home office, que, como está se dizendo na imprensa, aí, o mercado imobiliário americano pode estar num começo aí de esfriamento também. Isso pode afetar o mercado de hipotecas e financiamento imobiliário lá, principalmente nos Estados Unidos, onde é um mercado muito grande imobiliário e muito fortemente financiado. Pode ter aí um elemento aí de preocupação, mas, na minha visão, o setor é um setor robusto, forte, bem capitalizado, bem regulado hoje, que, enfim, ambientes econômicos mais ou menos benignos vão acontecer. Isso é, como se falou aqui, o ciclo natural das coisas. Nos últimos 20 anos, a gente teve um ambiente de muita prosperidade, de muito crescimento, juro baixo, inflação baixa e mercados bastante positivos na média. Mas os ciclos e a lei natural dos ciclos econômicos, ela continua. Então, a gente pode estar diante aí de um arrefecimento aí dos indicadores econômicos, mas minha visão é que o sistema financeiro é robusto e atravessa isso com facilidade. E o Ivan Monteiro comentou uma coisa que foi importante na última resposta, falando que nesse momento de incerteza é importante estar próximo do cliente. E dada toda a sua história, né, que você, enfim, passou por diversas instituições, acredito que em algum momento já teve esse tipo de preocupação de atividade econômica no exterior. A gente sabe que o grande driver para os mercados acaba sendo o macro lá de fora.
Como que você está enxergando uma possibilidade de uma recessão nos Estados Unidos? Isso influencia de alguma forma as decisões que vocês tomam ali dentro no CS, nesse sentido de disposição com o cliente, mas também em termos de linhas de negócio, coisas desse cenário? Olha, claro que sim, né? Dado o tamanho da economia americana, mas a gente já viu de tudo, né? Quantos dizendo que vai ter, quantos dizendo que não vai ter. Tinha uma atitude do regulador do Federal Reserve, da autoridade monetária, de subir o juro, aí tem um episódio do Silicon Valley Bank, aí a subida é menor do que o mercado esperava. Assim, a gente acompanha essa variável como acompanha um conjunto gigantesco de variáveis, discute-se internamente, tem especialistas para cada um desses mercados e procura levar essa informação de uma maneira muito mais mastigada e muito mais fácil de ser discutida com os clientes. Isso a gente faz o tempo inteiro. Agora, essas questões, e acho que o Ivan foi muito feliz aqui nessas questões, é muito difícil você sair do ruído do curto e olhar tendências, macro tendências. Mas eu queria fazer algumas provocações aqui para vocês. Muitos aqui não eram nascidos. Vocês sabem quanto é que o Brasil produzia de petróleo em 1983? Alguém aqui sabe? Deixa eu acessar o chat GPT aqui rapidinho. Tá, o Brasil inteiro produzia 70 mil barris por dia. Isso é um poço do pré-sal da Petrobras. Um pocinho da Petrobras no pré-sal produz isso. Vocês têm ideia de onde era a produção de alimentos, ou era o volume da produção de alimentos no Brasil? Eram manchas. Café em um lugar, cana em outro. Olha agora. E aí o que a gente enfrenta, e eu acho que o Pátria é um destaque nisso, a partir do momento que a gente se afasta, né, que a gente passa a produzir lá no meio do Brasil, vem a questão, que sempre foi um pecado nosso, da infraestrutura. Não sei se vocês viram, vocês devem ter visto a derrota do Flamengo, para minha tristeza, mas não sei se vocês viram a questão ainda as línguas negras na praia de Copacabana. É uma vergonha que em 2023 a gente tem episódios como esse, apesar de todo o esforço que a nova concessionária tem feito, começou recentemente a EGEA, tem feito um esforço brutal de melhoria. Mas a discussão no Brasil de que tem milhões de pessoas sem acesso a esgoto, sem acesso a saneamento, é uma vergonha, e é nisso, em situações como essa, que a Pátria atua bastante. Então, eu acho que tem eventos macro, como esse que você mencionou, que a gente acompanha de perto, mas tem muita coisa aqui no micro que talvez seja mais impactante para a gente e esteja mais ao nosso alcance de fazer, que por vezes a gente não faz. Acompanhe totalmente a manifestação da Calai contra a robustez do sistema financeiro. Episódios como esse, o de 2008, foi muito marcante, e aí houve uma completa alteração, instituiu-se regras novas, não só de liquidez como de capital, e isso previne bastante eventos, mesmo eventos extremos. Esses dias eu vi a manifestação da CEO do Citibank dizendo que não tem mais fila no banco, tem isso aqui para movimentar o dinheiro da sua conta. Então, ninguém mais fica enfileirado para pegar o dinheiro, você simplesmente vai aqui no celular e movimenta o seu dinheiro e acabou. Então, assim, é importante, são eventos relevantes, mas tem muita coisa aqui perto da gente que impacta bastante. Boa. Agora, para você, Amaral, você falou desses horizontes mais longos, então eu vou jogar nessa praia que daí você voa. Mas a gente falou dessa história da inflação, né? Tem sido uma macro tendência relevante, pelo menos para esse ambiente curto para médio prazo. Eu queria saber, pelo menos lá no Pátria, o que vocês enxergam, além do tema inflação, de macro tendência global, o que vocês estão olhando de tendência mais longa, que preocupa ou que vocês acham que pode ser benéfico? Bom, acho que do lado positivo, assim, acho que a América Latina, no relativo, teve uma melhoria recentemente, né? Quando você olha os últimos anos, a América Latina ficou realmente na periferia das prioridades de grandes alocadores globais, assim, grandes fundos soberanos, grandes fundos de pensão mundiais não deram muita bola para a América Latina nos últimos 5 anos, 6, 7 anos. Teve talvez 10 anos atrás, 12 anos atrás, uma maré de interesse. Mas você tem talvez um ciclo, eventualmente, se reiniciando um ciclo de commodities. Algumas pessoas acham que isso está acontecendo, algumas discussões que a gente faz lá com o nosso economista-chefe, com outras fontes, de que potencialmente pode ser um período dos próximos 5 anos bastante positivo para a América Latina,
em função de você tem aí no curto prazo talvez uma desaceleração de economia como nos Estados Unidos, na Europa, mas a China voltando depois de um período complexo de fechamento, mas isso tudo, e o crescimento da Ásia, não só a China, tá? A gente fala muito da China, mas na verdade você tem Indonésia, Índia, outros mercados da Ásia, né? Existe um deslocamento de centro de gravidade da economia global para a Ásia, assim, claramente em curso, todo mundo sabe disso, mas vai continuar, e de novo, talvez puxado agora não mais pela China propriamente, né? Isso tem consequências potencialmente positivas para a América Latina, né? E o Pátria se posiciona nisso, né? A gente olha para grandes tendências na cadeia de agricultura, de alimentos e bebidas, nas grandes vocações do país, e tem algumas outras teses que são mais focadas no doméstico Brasil, de saúde, envelhecimento da população, tendência demográfica, mas do ponto de vista de relação do Brasil com o mundo e da América Latina, hoje a gente, apesar de ter começado aqui no Brasil, está bastante atuante no Chile, na Colômbia, no México agora cada vez mais, assim, e parece ser um bom momento para a América Latina nesse sentido do ciclo de commodities e também, francamente, do ciclo geopolítico. Assim, quando você olha para a dinâmica, assim, a grande disputa definidora desse século, talvez, certamente dos próximos 20, 30 anos, e vocês vão pegar isso na veia da carreira de vocês, né, no horizonte relevante da carreira de vocês. Eu recomendo até um livro que eu li recentemente, chama-se 2034, que foi escrito por um ex-almirante dos Estados Unidos. Talvez um cenário um pouco mais sombrio do que eu acredito, mas recomendo, e não vou dar spoiler. O Alcalay tá abanando a cabeça aqui em concordância. Assim, aquilo ali é um cenário hipotético de uma coisa que perfeitamente pode acontecer, e tem a ver com a disputa geopolítica entre China e Estados Unidos, eventualmente descambando para algo além de uma disputa econômica e política, indo para eventualmente algo mais grave do que isso. E não é assim, a gente viu episódios recentes dessa disputa que potencialmente levam a episódios, inclusive nessa semana, a alguma coisa que pode levar o mundo para uma situação complexa. Mas a gente prefere olhar para o lado mais benigno aqui do cenário, que a população mundial vai continuar evoluindo na sua prosperidade, a Ásia vai depender da América Latina para commodities, a gente está vendo uma dinâmica, em função dessa dinâmica geopolítica, de empresas americanas preferindo relações mais intensas com a América Latina. A gente viu o anúncio recente da Tesla investindo no México, anunciando investimento relevante no norte do México, em Monterrey. Eu, nesse momento, estou focado numa tese de serviços de TI, que é focada nessa relação de nearshoring, né, de prestação de serviços e relação de desenvolvimento de software e serviços de TI da América Latina com os Estados Unidos. Essa dinâmica é favorável. A dinâmica geopolítica, quando você olha para o histórico de relações diplomáticas do Brasil com o mundo, ou da América Latina com o mundo, de não take sides, né, não claramente se alinhar com um bloco ou outro, e tal, isso é favorável para a América Latina. Potencialmente a gente vai estar numa posição muito, muito boa para os próximos anos, e o Pátria se posiciona investindo nessa direção. Então, assim, quando a gente olha para esse cenário global para os próximos 5, 10 anos, a gente é cautelosamente otimista, eu diria. Quando você fala América Latina, você está falando de Brasil também, não me ilude, Amaral, que amanhã eu vou me lotar de bolsa. Você fala um negócio desse. Que a empresa hoje foi um dia bom, você tinha que ter comprado ontem. Eu tô comprado já, só que nem um dia bom consegue me salvar, a gente só perde dinheiro. Se quiserem uma dica, façam um contrário que eu e o Stetter, tá? Que daí vocês vão ganhar dinheiro pra caramba. Véio. Que nem aquele ETF, né? Lá de fora. É isso, só shortear a gente que... Eu queria pegar um gancho, Amaral, só antes da gente entrar em Brasil, porque você comentou bastante de China e na sua primeira resposta você falou sobre demografia. Pela primeira vez no ano passado a gente viu mais pessoas vindo a falecer do que nascendo na China. Claro que isso é resultado de políticas lá de trás. E uma das principais variáveis de qualquer modelo é o quanto você projeta de crescimento. Naturalmente, o crescimento não precisa vir, né, de mais pessoas comprando, tem muita questão relacionada à eficiência, tecnologia, mas quando você analisa para fazer um investimento numa empresa da região, que você está pensando no longo prazo, quanto esse tipo de tendência te preocupa? E isso está de alguma forma ligado a você comentar sobre outros mercados asiáticos que podem vir a ser
mais importantes não, mas que tenha mais relevância do que atualmente possuem? De fato, a China tem uma tendência demográfica menos favorável que Indonésia, que Índia, que vários mercados asiáticos. Obviamente, o tamanho da China já é impossível de você ignorá-la como mercado, como e continuará sendo uma economia importantíssima para o Brasil, para a América Latina, mas no relativo, quando você olha para outras economias asiáticas, mas assim, o eixo é claramente asiático, assim, e o Brasil ele já vem se posicionando nisso, né? Toda a revolução. Eu sou de Goiás e acompanhei essa revolução do agro como alguém que conhece a região, né? E vi essa mudança na minha infância morando lá. Essa dinâmica vai continuar, mas talvez não mais tanto marginalmente puxada pela China, mas por outras economias asiáticas. Mas o Brasil realmente precisa, e acho que tem uma questão até de inclinação cultural e de inclinação de relações diplomáticas e tal, que a gente tem que mudar a mentalidade de olhar só para o Ocidente como referência para tudo que a gente faz, né? Assim, o mundo está se tornando cada vez mais asiático. Se você olhar por um lado, isso é uma desvantagem para o Brasil, porque a gente está geograficamente distante disso, mas do ponto de vista de dependência econômica, a gente tem uma relação muito umbilical com a Ásia e ela vai se incrementar, vai aumentar nos próximos anos, e isso pode ser uma oportunidade muito grande para a gente. Maravilha. Bom, vamos falar um pouco daqui, né? Enquanto lá fora tem tanta coisa acontecendo, parece que a gente gosta também, né, de uma bagunça. Claramente o Brasil acompanha. Mas quando a gente pensa em temas macro, tem algumas questões bem latentes, né, atualmente, que imagino que devem influenciar nas decisões que vocês tomam no dia a dia. Bom, a gente tem uma Selic já há algum tempo a 13,75, uma curva de juros que tem oscilado bastante. Hoje foi um exemplo disso, né? Veio um número mais fraco de IPCA, a curva fechou, mas por muitos momentos, questões envolvendo credibilidade, né, das contas do país, né, a apresentação do arcabouço fiscal que está ocorrendo ao longo dos últimos dias, deve nessa semana ter alguma coisa mais aproximada ali no Congresso, enfim, PEC da transição lá atrás. Então, esse ano a gente tem acompanhado já por algum momento grande oscilação na curva e que, naturalmente, isso cria grandes incertezas para quem toma decisões de investimentos de longo prazo, mas também para empresas que precisam, nesse momento, fazer algum movimento de dívida, né? Tivemos casos de algumas bem relevantes pedindo recuperação judicial, mas às vezes a gente se prende muito àquelas que são listadas no índice. Eu vi um dado até que saiu no Infomani, que no total, mais de 200 empresas nos primeiros meses no Brasil já entraram com pedido de RJ. Então, dado esse contexto de tamanha incerteza também aqui no ambiente doméstico, eu queria escutar um pouquinho a opinião de vocês sobre a percepção das condições econômicas do país atualmente. Se você quiser começar, Ivan, até por você ter essa conexão com o mundo corporativo, né? Falar isso, está perto do cliente, né? É isso. Olha, isso talvez seja hoje o maior desafio desse país, é a questão do crédito. Tem um artigo muito interessante do Financial Times semana passada falando sobre a base do que é a palavra crédito, que é confiança. E para que você tenha confiança na realização, por exemplo, de investimento, não estou falando de operações tipo risco sacado, que deu lá o problema da Americana, estou falando de coisas um pouco mais complexas e robustas. E a gente vinha de uma situação muito boa no Brasil, que era uma efetiva competição no mercado de capitais com o mercado de crédito bancário tradicional. E você vê que seca, né? Imediatamente, quando você começa com uma instabilidade, nós tivemos um episódio relevante, marcante, o episódio de Americanas. Isso rapidamente faz com que o sistema pare, como há uma concentração muito grande de bancos no Brasil e o mercado de capitais que provoca uma competição natural, ele também ficou meio receoso, acaba repercutindo nos menores, né? As empresas menores têm dificuldade, e se as empresas grandes têm, imagina as menores. Então, isso tem merecido a atenção de todos, ter percebido. Eu tive recentemente num almoço com a presença do presidente do Banco Central, estão muito atentos a isso. E quem aqui, todos nós participamos aqui de comitês e comitês de crédito, essas situações, elas realmente levam um tempo
para que aquela confiança se reconstrua de novo e a gente volte a ter normalidade no sistema. Não acredito que a gente vai ter crises de crédito e tal, mas que o cenário é muito mais desafiador do que era, sem dúvida nenhuma, por esses episódios domésticos. Outra questão é que a gente falava de Selic, falava de 2%, com um spread, vamos falar aqui um spread normal, assim, de 2, 4 ao ano. A gente está com 13,75 e você não vai aplicar o mesmo spread, porque depois desse episódio o spread sobe. Então, hoje, o diretor, o CFO acorda de manhã e tem uma despesa financeira 8 vezes maior, 7 vezes maior. E o negócio dele não vai rentabilizar 7 vezes mais. E aí uma parcela grande é destinada ao serviço de dívida e com a incerteza de que ele pode tranquilamente amanhã acessar, emitir uma debênture, um comercial paper, emitir um bond ou fazer alguma outra coisa, porque não está muito simples de fazer isso hoje. E o banco receoso, então é natural que aumente o pedido de garantias, diminua o prazo, etc. Então, é um momento que tem que ser gerenciado, e aí, novamente, existe uma linha, tem um nome bonito, chamado RCF, para banco, mas é um cheque especial para a empresa, né? Tem o cheque especial que a gente usa, a nossa conta, que eu não recomendo que use, que é bem caro, mas tem um cheque especial para a empresa. E, normalmente, quando é que você constrói isso? Quando você não precisa. E a gente procura o banco justamente quando dá um estresse, que aí liga lá o comitê lá de fora, o que está acontecendo no Brasil, que episódio é esse, etc. Então, novamente, vem aquela visão de longo prazo. Você deve buscar esses instrumentos quando o mercado está absolutamente normal, porque no dia seguinte pode ser que ele não esteja. Então, novamente, construir essa visão de longo prazo, ainda mais no gerenciamento do que é mais importante, que é o capital de giro da sua empresa, merece muito carinho, muita dedicação. E, por fim, uma relação bastante transparente entre você, o seu banco de relacionamento, ou os seus bancos de relacionamento, ou o mercado como um todo. Empresas que fazem esse investimento, empresas que têm esse cuidado, empresas que se dedicam a isso, nos momentos de dificuldade, vão ter um acolhimento melhor, não só do mercado de capital, mas dos próprios bancos. Muito bom. Caulé, não sei se você tem alguma visão para complementar. Não, é isso. Nessa conta aí, o quão mais caro hoje está, né, as empresas se financiarem, é uma conta fácil e rápida de se fazer, e a gente faz isso hoje lá nas análises muito rápidas lá no banco. A 13,75 do CDI mais um spread, arredonda aí 15% ao ano, está barato hoje em dia no mercado, mas só para fazer um número fácil aqui, uma empresa que tenha 2 vezes o seu EBITDA, a sigla aí bonita que você falou, que é o lucro operacional caixa das empresas, né? Uma empresa que tenha dívida no valor de 2 vezes o seu EBITDA, que não é um índice muito alto de alavancagem, né? 2 vezes e tal, a 15% de juro ao ano, 30% do EBITDA já vai embora, como você falou, o CFO amanheceu assim, 30% do EBITDA no ano vai embora só para servir juros. Mais o que o capital de giro toma de, né, consumo de caixa, mais os investimentos, CAPEX, de manutenção mínima que a empresa precisa fazer, aí quase que o lucro operacional todo vai embora, isso antes de ter que, eventualmente, encarar uma amortização de principal de uma dívida que está vencendo. Então, é um cenário super desafiador, é um cenário que demanda muita cautela, muito rigor, e muito esticar o cinto, ou fechar, né, o cinto nos custos, em reestruturar a base de custos e de operação das empresas, o que todas as empresas no Brasil estão fazendo hoje, algumas mais forçadamente, outras menos, e buscar essa parceria de longo prazo com o mercado bancário, através do diálogo, transparência, construir confiança ao longo de relacionamento longo e com o mercado de capitais também. E algumas empresas até lançam mão de, como algumas estão aí no mercado, especificamente nessa semana, em lançar ações, emitir ações, né, que é capital próprio, livre de juros, demanda uma diluição ou um aporte pelos acionistas, mas para rebalancear a sua estrutura de capital. Está público aí, no momento atual, 2 empresas relevantes no mercado, no segmento de saúde, que enfrentaram aí um cenário difícil de rentabilidade do setor pós-Covid e tal,
estão buscando a equity no mercado, que são a Hapvida e a DASA, estão com operações aí de follow-ons, captando bilhões de reais para rebalancear e ajustar a sua estrutura de capital numa gestão aí de reparos e de melhor controle aí dos seus indicadores financeiros. Foi bem engraçado, só comentando um ponto em cima disso, o pessoal na Fintuit ficou maluca com o Taesa também, né? Saiu uma notícia, a Taesa fazer um follow-on, falou, por que pagou tanto dividendo e agora está querendo fazer follow-on? Achei interessante essa continha de cabeça que ele fez aqui, né? Porque mostra como o nosso negócio aqui do Stock Pickers, essa startup incrível, está bem posicionado, né? Que a gente tem 0 de dívida, 0 de faturamento e 0 de EBITDA. Como está tudo zerado, a gente passa bem em qualquer cenário. É isso. No relativo, então, se vocês a gente quiserem, tá bem. aí a gente está aceitando aportes, tá? Mas pegando esse gancho aí para falar um pouco do mercado de ações aqui no Brasil, né? Como eu estava antecipando, a gente só está tomando ferro, né? Sim, sim. É uma beleza, incrível, maravilhoso. Há 3 anos. Há 3 anos, que não adianta o que a gente faça. Sempre vem aquela, né? Vai ter um caso aí que vai fugir do cenário macro, aquela lá, né? Sim. Eu perdi dinheiro até com o FGTS. Com todo o respeito à Eletrobras, não é culpa, mas até no FGTS... Eu tô tomando um fumo, meu amigo, nisso daí. Mas faz parte. Até os meus fundinhos lá de multimercado que tava voando, mas tudo bem. Bom, mercado de equities aqui, até eu escrevi na minha coluna sobre isso, né? Sobre a enésima festa dos 100 mil pontos, ninguém aguenta mais cortar esse bolo, né? Pelo amor de Deus, mas o mercado fica namorando 100 mil pontos, tá? Como a galera fala lá fora, tá no famoso canguru, que eu acho ridículo, porque o termo brasileiro para isso é muito melhor, que é caranguejando. Caranguejando. De ladinho. O mercado fica de lado, você tem a pessoa física só resgata, só sai dos fundos de ações, mês após mês, relatório indicando resgate líquido. Juro alto, né? Migra para renda fixa. O juro alto migra para renda fixa. Aliás, mais complexo que isso, né? Porque o mercado de crédito, sofrendo essa abertura de spreads que eles comentaram, né? Os ativos se desvalorizam, os fundos de crédito, que antes a galera tava, tô voando, também estão tomando fumo agora, e aí a galera começa a resgatar, e enfim, um movimento ali que a gente chama de barrigada no financial deepening, né? No aprofundamento financeiro, e a bolsa acaba sofrendo muito com isso, né? Aliás, o volume negociado, né, do primeiro TRI foi o pior desde 2019. Sim. Então, tá difícil, cara. Tá difícil. E quando a gente olha para emergentes, né, que a gente achou, não, agora a bola da vez, pô. A galera lá tá em guerra, vai todo mundo olhar para o Brasil. Aparentemente, cara, a galera tá meio que indo embora, não tá curtindo muito a ideia não de investir aqui, né? Janeiro foi forte e depois já perdeu força. E a gente teve a brilhante ideia de abrir um FOF de ações que não capta. Ai. Mas eu queria saber de vocês um pouco das perspectivas para a Bolsa em específico, né? De Brasil. Acho que você passou algumas tendências, né, mais estruturais que me iludiu. Eu tô iludido, tá? Você me iludiu. Tô confiante, então invistam no FOF que uma hora vai andar pra caramba. Mas eu queria saber um pouco das perspectivas de vocês. Eu acho que isso diz muita coisa. Acabou toda a minha ilusão aqui. Não, é difícil, né? A resposta é difícil e é a resposta de $1 trilhão, né? Quem souber essa resposta certa, qual é o time exato, qual é a maneira, não ia estar nem aqui nessa palestra, ia estar operando lá. Agora, esse cenário aí que você falou, está tomando ferro, está tudo muito ruim, essas coisas andam juntos, né? A economia andando de lado, o juro em recorde de alta, o cenário global como um todo não ajudando, é natural que a Bolsa vai sofrer, assim como aconteceu em 2008, que foi assim, imaginava-se que aquilo lá ia ser o final do mundo, quase foi comparado com a Grande Depressão de 29. Imagina, a gente vê pelos livros aqui o que foi a Depressão de 1929, né? Eu acho que isso aqui é comparado com os outros aí, eu quero crer que é um soluço aí que a gente está sofrendo.
e não estou dizendo nem empresas, o Brasil, o mercado como um todo, né? O mercado de ações americano também está sofrendo. São ciclos, mas os ciclos eles passam, eles se alternam. E eu estava olhando hoje lá, especificamente numa tabela de um setor específico e múltiplos de avaliação de empresas, seja o múltiplo de EBITDA, o múltiplo de preço-lucro, tá uma desgraça mesmo, né? Mas eu tenho convicção que tem muita empresa lá que está fazendo o trabalho bem feito, tem modelos econômicos e modelos operacionais muito robustos, tem uma proposta de valor no seu mercado consumidor lá muito forte, e que quando o mercado normalizar e voltar a soprar os bons ventos, vai ter muito dinheiro para ganhar na valorização dessas empresas. Agora, quando e quais as empresas, vocês vão me desculpar, mas não eu não tenho a resposta aqui, se tivesse também não daria, né? Mas eu acho que isso tudo é um aprendizado. Certamente esse desânimo e essa certa até angústia de ver o mercado, como é que está hoje e tal, um pouco mais para frente a gente vai olhar para trás e falar, pô, olha como estava e fato é que recuperou. Quantas vezes isso aconteceu no Brasil? Vai acontecer de novo. Bom, estamos 70% comprado, vamos subir para 90%, né? Mas essas horas é bom, né? Seguir a escola fundamentalista, né, H? Porque a gente conversa com os gestores de ações micro lá, né? A galera é sempre assim, né? Tipo, o mercado tá muito ruim, como ele falou, e aí tem essa janela longa, que realmente é verdade, né? Mas durante o processo é meio engraçado o speech, né? Porque estamos comprados em bons ativos, a bons preços. Pode ficar mais barato ainda? Pode. Isso significa que a gente vai perder dinheiro? Significa. Mas a gente tem paciência, né? Então uma hora vai virar. Exato. Eu acho que seria legal a gente falar um pouco de atuação, dado que deu para contextualizar bastante o que está acontecendo aqui lá fora. Até aproveitando que você foi o último a responder, Alcalay, iniciar do lado do Bank of America. A gente descreveu, então, várias incertezas lá fora e aqui, no cenário, no mercado de equities, no mercado de dívida. Tenho certeza que quando se trata também de mercado de capitais de maneira geral, né, a gente está falando ali, IB, faz muito tempo que o mercado, especialmente brasileiro, está desaquecido. Como que o Bank of America está se posicionando? Quais são as estratégias para conseguir navegar toda essa incerteza que, querendo ou não, eu sei que no fim do ano tem que reportar o resultado, tem que mostrar que teve crescimento, foi mais eficiente. Então, qual que é a mágica que vocês estão pretendendo fazer ali por trás? Vamos lá, falar um pouquinho e rapidamente aqui sobre o Bank of America no Brasil. Nós atuamos em 5 áreas de negócios. Nós somos muito conhecidos pela área de investment banking, tal, que é a mais visível, a que sai a notícia no jornal, mas nós temos 5 áreas de negócio. Investment banking, que vive de fazer IPOs, follow-ons de empresas, etc., e fusões e aquisições. É um business de assessoria estratégica, seja na fusão e aquisição, seja em levar a companhia para levantar capital nos mercados, seja ações, ou seja até a emissão de dívida aqui ou lá fora. Temos também a área de corporate banking, que é uma área que tem relacionamentos de longo prazo com empresas, que empresta dinheiro, então é o banco que empresta dinheiro para aquela empresa, e também, aí a terceira área, uma área chamada de Liquidity e Transaction Services. Desculpa aqui o inglês aqui, mas é basicamente assessoria e apoio nas transações de gestão de liquidez, gestão do caixa e gestão de transacional, pagamentos, cobranças das empresas. Ou seja, é uma assessoria na gestão da tesouraria das empresas. E as outras 2 áreas são a área de equities, ações. Nós temos uma corretora que faz negócios com investidores, distribui ações de IPOs, follow-ons. E a 5ª área é a área de renda fixa, câmbio e commodities, né, que opera com investidores financeiros nas suas posições de renda fixa, compra juro, vende juro, curva de juros, etc., compra e vende dólar, e também os clientes empresariais. É aquela empresa que quer fazer um hedge, ou é aquela empresa que precisa remeter o capital para a matriz lá fora, quer fazer um câmbio e remeter os dólares, ou no caminho contrário.
Por que eu falo tudo isso? Com essa maneira, e o nosso foco no Brasil, em todos os lugares do mundo, fora dos Estados Unidos, o Bank of America foca em ser um banco de atacado, que atende empresas e investidores institucionais. Nos Estados Unidos, o Bank of America é um banco universal, faz varejo, faz private bank, faz banco de atacado. Fora dos Estados Unidos, o foco é banco de atacado, ou seja, atender e servir empresas e investidores com estatura global. E a gente faz a mesma coisa aqui no Brasil. Por conta disso, a gente acaba amortecendo ou até se defendendo desses ciclos de baixa, por exemplo, no mercado de ações e no mercado de investment banking, que tem sido aí o ano passado e esse ano. Investment banking e ações foram anos difíceis, onde esse business andou um pouco para trás, mas nós compensamos com, por exemplo, a área de renda fixa, que com essa volatilidade do câmbio, volatilidade dos juros, os nossos clientes buscam fazer hedges, buscam fazer proteções nesses mercados, e aí a gente provê esses serviços e a gente ganha por isso. Essa área foi muito bem. E a área também de assessoria em transações, assessoria no caixa e gestão de caixa e transações de empresa, também nós fomos muito bem, porque nós fazemos a gestão de liquidez de empresas, nós fazemos pagamentos, coletas e cobranças, e essa área foi muito bem também. Então, amorteceu o ambiente mais difícil e negativo para investment banking e área de bolsa, o que fez com que o banco, inclusive no ano passado, crescesse de maneira bastante interessante, por conta dessa diversificação de oferta de serviços nesse foco de atuação aqui no Brasil. Banco de atacado atendendo empresas e investidores institucionais, e aí nos dois campos, tanto empresas e investidores brasileiros e empresas e investidores estrangeiros atuando no Brasil. Muito bom. Inclusive a gente tem vários amigos lá, né? Um abraço especial para o Pedro Matalani, que é sales da mesa de renda fixa lá. Já conversamos com o teu patrão aqui, 10% de aumento no ticket, tá? Saindo daqui. VR vai subir, amigão. Mas agora é para você, Ivan Monteiro. Primeiro, a história que você contou no começo, eu acho que ela é incrível e inspira muita gente. E a gente precisa de mais histórias dessas no Brasil, então obrigado por compartilhar com a gente. Mas eu fiquei curioso com uma coisa, né? Hoje você, nessa posição de chairman lá no CS, né? Como que a sua experiência, né, de atuação na área pública, ela te ajuda hoje nessa posição que você tem lá de chairman no CS? Ela ajuda apesar de ter havido ao longo dos anos um processo de privatização em empresas relevantes que pertenciam ao Estado, hoje estão na iniciativa privada, e graças a Deus que estão, pela própria... Isso permite que o Estado se foque naquilo que deveria ser o mais relevante para o Estado: saúde, educação, políticas públicas de segurança, etc. O Estado tem várias limitações de ser gestor, né? E isso é claro, não é que o funcionário de empresa estatal é pior do que o funcionário da empresa privada, é que tem tantas regras e tantas questões e tantos processos que ele tem que cumprir e às vezes por medo de todos os órgãos de controle que gravitam, uma situação como que eu vivi na Petrobras, por exemplo, que infelizmente, vou usar até uma frase do ex-procurador Dallagnol, ele dizia que a quantidade de funcionários corruptos na Petrobras era uma gota no oceano de pessoas sérias, honestas e decentes, e foi exatamente isso que aconteceu. O problema é que essa gota estava na cúpula. E o poder de perturbação que uma pessoa da cúpula, ao ter um comportamento não adequado, pode causar numa empresa é muito grande. Então, eu diria para você que, voltando ao histórico recente de tudo que ocorreu no Brasil, essa experiência ela me ajuda bastante numa vertente que talvez seja a vertente mais relevante aqui para todos vocês. Eu guardo a seguinte sabedoria, o que eu aprendi. O que a Lava Jato fez para compliance era uma palavra que nós em bancos assim, é super familiar, segregação de função, decisão colegiada. Isso para nós é o nosso dia a dia, controles internos. Mas nas empresas isso não era muito óbvio. Então, o Lava Jato faz com que esse assunto vá para a porta da frente.
Tem aqui colegas do Credit Suisse da área de recursos humanos, a pandemia faz isso com recursos humanos. Qual é o maior desafio nosso hoje como gestor aqui? Vocês, talento. Como é que eu retenho vocês? Como é que eu atraio vocês para a minha empresa? Como é que eu digo que aquele é um lugar bacana para trabalhar? Como é que eu faço com que vocês fiquem lá? Acho impossível hoje uma empresa que não oferece uma opção de home office conseguir conquistar a atenção de vocês. E o episódio Americanas impacta bastante na questão da atuação dos conselhos. E aí volta a questão da governança e da relevância. Não é mais aquela história, é uma reunião por mês. Desde que eu cheguei na Eletrobras já foram mais de 30 reuniões do conselho. Então, assim, todo esse conjunto vai alterando e a gente tem que olhar isso e se adaptar para isso. Então, eu diria para você assim, a experiência no setor público me ajuda brutalmente, desde que eu, como gestor, entregue isso para os profissionais mais jovens. A gente tem lá um programa que é muito bacana, conversa com os trainees, e o Credit Suisse se caracteriza por duas coisas. Aqui no Brasil, infelizmente, aconteceu o que aconteceu globalmente. No ano passado foi o melhor ano da história do banco, nós tivemos um lucro líquido de 962 milhões de reais, com uma atuação voltada um pouco diferente do que é o Banco Beco-Faner, é um gigante global, com um balanço infinito. Aqui a gente tem um negócio recorrente de gestão de fortunas, então ele sofreu menos, né, por conta dessa queda na atividade de banco de investimento, mas o Credit Suisse se caracteriza por duas coisas. A gente estimula que os seus funcionários sejam empreendedores o tempo inteiro, que ele tenha a liberdade de colocar suas ideias. E no Credit Suisse sentava José Olímpio, Willan e eu, e do lado, na mesmo metro quadrado, um rapaz ou uma moça com 10 minutos de Credit Suisse. Então não há essa coisa hierárquica. A gente brincava lá na Petrobras, no meu primeiro dia de Petrobras, quando me disseram onde eu ia trabalhar, era um apartamento. Aí eu falei, gente, lá no Banco do Brasil já era todo mundo junto, todo mundo na mesma sala, os diretores todos, os vice-presidentes todos. E lá era um apartamento e o presidente da Petrobras tinha 2 apartamentos, eram 2. Então, assim, se você monta esse tipo de estrutura, você imagina o susto da pessoa, né? Que fala assim, caramba, como é que eu falo aqui com... Ele fala, oi, bom dia, tudo bem, Ivan? Senta aqui, vamos lá. Então, acho que isso, essa leveza, essa forma rápida de comunicar e estimular que as pessoas participem é muito relevante. A guerra hoje é uma guerra por talentos. Animal. Para fazer a aquisição de bons talentos, volto na questão do VR, fundamental, né? De preferência que seja aceito nos bares da universidade dessa pessoa, Sim. Né? Porque eventualmente ele pode trocar o lanche por uma cervejinha de litrão, né? Sem dúvida. Mas só queria que ele trouxesse um pouco mais de detalhes sobre como o CS está encarando esse cenário, né? Ele já pincelou um pouco, mas se você puder contextualizar um pouco mais. Olha, o CS aqui no Brasil, fruto do que aconteceu globalmente, está no processo de fusão com o UBS. Infelizmente, por questões de natureza legal, a gente não pode comentar nada sobre esse assunto, mas se enxerga uma complementaridade nas atuações, na atuação do UBS hoje e a atuação do CS, então a gente acha que tem aqui uma belíssima oportunidade, mas eu não posso dar nenhum tipo de detalhe sobre isso. Show. Para a gente fechar, Amaral, eu queria aproveitar para você ilustrar assim 2 pontos importantes que a gente discutiu nesses últimos minutos. Primeiro, como você está envolvido em Private Equity, eu sei que talvez para as empresas ali do segmento fica até mais difícil conseguir ter esse acesso a capital, e eu queria entender como que o Patria tem atuado nesse cenário. E além disso, se você puder passar uma visão mais generalista também sobre os outros segmentos, quais são as estratégias por trás desse ambiente mais caótico de 2023, também seria interessante. Tá bom. Bom, o Patria como eu falei, uma gestora de ativos alternativos, né? Então a gente tem diferentes estratégias dentro disso que eu chamei aqui de ativos alternativos, né? Que inclui private equity, inclui venture capital, infraestrutura, investimentos imobiliários, né? Real estate. Grosso modo, aquilo que não está, vamos dizer, no mercado de bolsa, de ativos listados ou bonds, né? Ativos de dívida no mercado de capitais. Dentro disso, nós somos os maiores da América Latina. Eu estou em Private Equity especificamente, que é dentro dos 27 bilhões de dólares aproximadamente que a gente tem sob gestão,
aproximadamente 11 estão em Private Equity, é a estratégia mais longeva e ainda maior dentro do Pátria, mas somos um dos maiores investidores alocadores de infraestrutura na América Latina, e crédito, e por aí vai, crédito privado, enfim, outras estratégias de ativos alternativos. A maneira como a gente enxerga, falando mais amplamente sobre o que é essa atividade, assim, é uma atividade de alocação de capital. Assim, se você for falar de forma muito sucinta, é uma atividade de alocação de capital. Eu acho que até conectando um pouco com o propósito e falando para esse público aqui que está pensando em carreira e tudo mais, às vezes essas atividades do mercado financeiro, né, ou as profissões da Faria Lima, parecem muito distante de qualquer, vamos dizer, definição de dedicação profissional alocada ao propósito, né? Obviamente coisas relacionadas a terceiro setor, a outras atividades têm uma conexão mais direta com isso. Mas se você for parar para pensar, a atividade de alocação de capital tem uma função social extremamente importante, né? Ainda mais quando o capital, ele por definição é escasso, mas numa região como a América Latina é particularmente escasso o capital em momentos como esse de taxa de juros alta, de balanços sob pressão na maior parte das companhias, ele é particularmente escasso pelo momento do ciclo de mercado. Então, quando você está lá analisando os setores que você vai escolher como contemplados para investir, as empresas que vão ser contempladas para você fazer um aporte de capital ou colocar dentro de um projeto de consolidação, isso tem consequências sociais importantes. Se você faz uma escolha correta, dentro de setores que têm perspectiva, que vão gerar oportunidades, aquilo vai gerar emprego, aquilo vai gerar dinamismo econômico dentro de uma região, e vai levar o país para frente. No fim do dia, se for pensar no crescimento econômico global de um país, é a soma de várias coisas que acontecem na atividade micro, nos diversos setores da economia, e a alocação de capital tem um papel absolutamente fundamental em azeitar essa engrenagem, né? Então, a gente se enxerga como alocadores de capital com uma visão de médio e longo prazo, como a gente falou, porque a nossa estratégia é uma estratégia ilíquida, né? Uma estratégia que não... tipicamente, a gente capta dinheiro para ciclos de 10 anos, né? Muitas vezes a gente fica 10 anos investido em companhias e os investidores estão alocados por aquele período conosco. Então, escolher as estratégias, e a gente olha muito para os gargalos da economia, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, os setores-alvo do Pátria, agro, alimentos e bebidas, saúde e infraestrutura, saneamento, a gente olha para energia, tanto tradicional quanto eólica, solar, enfim, energia renovável. A gente olha para concessões de estrada, a gente olha para diversos gargalos da economia que, sob um investimento adequado e com o aporte de conhecimento também operacional, que a gente foca muito e tem um time muito grande focado em alocar os executivos adequados para a gestão daqueles ativos e acompanhar o trabalho e apoiar o trabalho desses gestores, aquilo destrava oportunidades dentro da economia, gera valor para os nossos investidores, mas também gera dinamismo econômico, gera crescimento econômico, gera emprego, gera impacto social positivo e relevante. E basicamente, em resumo, é isso que a gente faz. Mas, assim, grosso modo, se você quiser pensar estritamente o ciclo operacional, escolher os setores, dentro daqueles setores escolher as empresas, fazer uma atividade mais de M&A para executar aqueles deals e colocar aqueles deals de pé, é a menor parte do nosso tempo, na verdade, porque depois a gente fica 5 a 10 anos investindo naquelas empresas, e aquilo tem que crescer, tem que gerar negócio, obter novos clientes, fidelizar esses novos clientes e tudo mais. E essa, na verdade, é a maior parte do tempo dentro do ciclo do Private Equity, e depois preparar essas companhias para ir para o mercado de capitais ou para fazer uma venda estratégica, a gente desinvestir e gerar liquidez nessas companhias. Então, operacionalmente é isso, mas quando você olha para dar 2 passos para trás, é alocar capital de forma eficiente na economia. E antes da gente entrar no Q&A, só aproveitando um ponto que você também comentou, Amaral, lá no início você disse que está mais focado em tecnologia, né? Especificamente nessa área que vocês têm feito nos últimos anos. Hoje a gente tem diversas vertentes dentro do Pátria para olhar para a tecnologia, né? Até recentemente a gente não tinha uma estratégia dedicada a investimentos de venture capital early stage, né? O começo do ciclo de atividades em tecnologia. Hoje a gente tem, depois do movimento que a gente fez de fusão com uma gestora chamada IGA Ventures em dezembro do ano passado. Antes tínhamos feito investimento numa empresa chamada Camarupim também, que é uma gestora de growth capital, que já é o ciclo, vamos dizer, logo depois do VC early stage, né, que é prover capital
para empresas de alto crescimento, como o Pet Love, como o Zen Club, são empresas de tecnologia, Doutor Consulta, enfim, que são outras coisas que estão dentro da nossa estratégia de growth. Eu estou no Private Equity, são empresas já mais maduras, então quando a gente olha para a tecnologia com um vertente de empresas mais maduras, a gente está falando de serviços de tecnologia voltados à transformação digital de grandes empresas, então alocação de squads, de profissionais desenvolvedores dentro de grandes empresas no Brasil e cada vez mais numa dinâmica de América Latina com os Estados Unidos, com a Europa, que é uma conexão que está se estreitando, está aumentando, tem cada vez mais empresas a partir da América Latina prestando serviços para grandes empresas nos Estados Unidos, na Europa. A gente acredita muito nessa tendência, a gente acha que isso vai se intensificar nos próximos anos, pelas questões que a gente falou de proximidade cultural, geopolítica, fuso horário, vamos dizer, tem várias causas para isso, mas é a tese que a gente está focado e que eu estou liderando nesse momento. Vai tal, hein, meu amigo? Show de bola. Agora, você chamar o próximo momento de Q&A é sacanagem, hein, cara? Pelo amor de Deus. Não. PR? Não, é o momento Perguntas e Faustão, respostas? cara. Pelo amor de Deus. Aliás, se deixar uma dica aqui pra turma da Pátria levar pra análise, depois eu tenho um ótimo negócio pra vocês investirem. Stock Pickers, lembra do que eu falei do 000? Sem dor de cabeça. De pegar lá 7 bi de dólar rapidão e... Aloca direitinho. Boa. Bom, vamos... Naturalmente, nesse momento no Stock Pickers, a gente faz o ping-pong, né? Mas como a gente tem plateia hoje, a gente vai abrir para algumas perguntas a nossa incrível equipe e bem vestidíssima equipe ali da Liga. Você vê que os caras são muito chiques. Aliás, uma salva de palmas para a galera da Liga. Porque se não fosse eles, a gente não estaria aqui, né? Sem dúvida. Embora a gente fosse a última opção, ainda éramos uma opção, né? Sim. E eles jamais aceitariam o nosso convite para participar do Stock Pickers, Com né? certeza. Como chegou pelos alunos, né? É uma iniciativa de educação aqui estudantil, aí eles aceitaram. Aí depois falaram que ia ser um podcast. Vocês mandaram muito bem. Bom, vocês escolheram uma galera, pedi para fazer 2 pra gente cumprir o tempo. Então, quem é a primeira pessoa? Primeiramente, boa noite. Gostaria de agradecer a disponibilidade. A minha pergunta é mais voltada para a carreira. Qual vocês acreditam que seja a maior diferença cultural do mercado financeiro brasileiro entre hoje e o tempo que vocês iniciaram a carreira de vocês? E também qual vocês acreditam que seja a maior semelhança? E como que nós, graduandos, devemos nos adaptar a isso para conseguir as melhores oportunidades nesse mercado? Vou puxar aqui. Eu trabalhei numa empresa que odiava clientes. Aí eu achava aquilo estranho, né? Eu falei, por que vocês não gostam de clientes? Pra você ter uma ideia, eu estava em frente a uma agência do Banco do Brasil, quando eu fui transferido de Minas Gerais para o Rio, estava em frente à agência, eu perguntei assim, onde é a agência do Banco do Brasil? Eu falei, está atrás de você. Aí eu olhei, era um letreiro imundo, sujo, a única agência bancária que tinha grade. E era assim que a gente recebia o cliente. E a área de atendimento eram mínimas, aquela fila imensa de caixa, e ninguém conversava com o cliente. Eu falava, como é que vocês... E eu vinha de uma experiência em Minas Gerais que era o contrário, onde o cliente entrava no Banco do Brasil, você colocava um documento para ele assinar, o cara nem lia o documento. Pelo amor de Deus, lê o que você está assinando. Tal era a relação de confiança e tal era assim, a contribuição do Banco do Brasil para o crescimento daquela comunidade, daquela pequena cidade e tal, financiando a agricultura. Capital de giro para a agricultura, para a safra, etc. Então, e devo te confessar que na época da inflação alta, não vou mencionar aqui as instituições, muitas instituições recebiam seus clientes com segurança, perguntando o que você quer fazer aqui dentro. Não existia o mobile, né? Não, você está fazendo o que aqui? Não, eu quero pagar uma boleta. Vai lá no Banco do Brasil pagar. Aqui você não entra. Então, o documento para abrir a conta chamava-se assim, proposta de abertura de conta. Você propunha para o banco e ele ia analisar se abrir a sua conta. Você imagina quando eu cheguei no Nubank, né? Você abre a conta em 10, não no segundo. Então, inverteu muito, completamente isso. Hoje o sistema é um sistema
que recebe o cliente, é um sistema inclusivo. Agora, isso só aconteceu quando surgiram os bancos digitais, as propostas concorrenciais. Então, eu estou falando bem de uma parte de banco de varejo, onde foi o meu primeiro ciclo profissional, mudou radicalmente. E, hoje em dia, esse processo competitivo, né, não estou falando aqui de portabilidade, de pegar os seus dados e você poder usufruir do seu histórico. Eu me lembro quando eu cheguei em Portugal, eu queria alugar, em Portugal não se comprava carro já naquela época, eu queria alugar um carro e eu chegava, mas eu tenho um histórico de crédito. Não interessa o seu histórico de crédito no Brasil. Nos Estados Unidos é a mesma coisa. Se você não construir o seu histórico de crédito, a sua vida pretérita não adiantava nada. E eu achava aquilo uma coisa escandalosa. Tanto é que, em determinado momento, a gente teve uma ideia de construir um banco de varejo lá para justamente atender os brasileiros. Agora, o que nos une, sempre vai nos unir, em toda a sua carreira, essa questão, para mim, essa questão do construir a partir do cliente. A demanda de fora para dentro é muito, muito mais legítima do que a sua para o cliente. Porque, apesar de ter um gênio como Steve Jobs de dizer, né, o cara não sabe o que quer, né, quando ele construiu essas coisas que a gente usa hoje direto, mas, assim, de um modo geral, ter a construção do seu negócio ao redor do cliente, essa é a grande sacada de tudo. E para mim, o ápice disso, onde eu vi isso na plenitude, foi no Nubank. É impressionante como ele... no Banco do Brasil, para você fazer uma alteração do sistema lá atrás, era um rito, era uma janela, porque eram sistemas legados. Quando eu cheguei no Nubank, eles alteram o sistema toda hora, tem um grupo de engenheiros, e no Nubank, se você chega lá e diz assim, não, eu quero falar com a área de IT, eles ficam te olhando, eu digo, o que é isso? Eu quero falar com a área de legal, o que é isso? Tudo é cliente. Todas as áreas estão ali para auxiliar no atendimento ao cliente. Então, esse é um negócio que me chamou muita atenção e eu acho que isso é uma característica. Então, é um sistema muito mais inclusivo, forçado pela concorrência e muito mais benéfico. É que hoje, vocês devem considerar, como todos nós consideramos absurdo, antigamente você pagava para movimentar o seu dinheiro. E não era barato, não. Tá? A tarifa era bem... Hoje tem o Pix, né, que acabou de bater recorde de transação de volumes aí recentemente. Temos mais uma? Opa, boa noite. A minha pergunta é relacionada a um tópico que vocês comentaram sobre reestruturação de capital, porque o mercado acionário de crédito está desaquecido. A ideia é o que teria que acontecer para ele se reaquecer e se, na opinião de vocês, isso vai acontecer? Esses dois mercados vão se reabrir no futuro próximo. Obrigado. Uma condição importante é o nível de taxa de juros básica, né? A Selic, que remunera os investidores numa liquidez diária e, teoricamente, e de fato, risco zero, né? Então, quando você tem essa competição, né, o custo de oportunidade de todos os investidores é uma taxa bastante alta aí com liquidez diária, você alocar seus investimentos ou alocar capital em outras classes de ativos fica bastante desafiador, especialmente no momento em que as perspectivas de crescimento e de rentabilidade das empresas, que definem aí o potencial de valorização das suas ações, esse potencial está reprimido ou restrito, dado o ambiente macro e microeconômico em volta delas. Então, certamente, para a maior normalização dos mercados e voltar à atividade mais robusta, a taxa de juros começar a ceder é uma condição importante. O ambiente de crédito, acho que, assim, como o Ivan também falou, não estamos aqui diante de nenhuma crise assim, muito material, existe uma certa retração, mas os mercados estão se movimentando. Existe um movimento em alguns setores específicos que estão enfrentando desafios maiores, dadas questões conjunturais de alguns setores, e as empresas estão aí num ambiente de
arrumação da casa, né, de freio de arrumação, em alguns casos, de reestruturação, de venda de ativos, de redução de passivo, para retomar a sua normalidade, a sua performance econômica, operacional e financeira. Então, quando isso começar a acontecer mais claramente e mostrar resultados, esse capital e essa dinâmica dos mercados de crédito, inclusive, voltam. O bom também para o Brasil como um todo, que é, apesar de o mercado bancário aqui no Brasil ser relativamente concentrado, o sistema bancário brasileiro é muito forte, é muito robusto, é muito líquido. Então, os bancos estão aí presentes e disponíveis para apoiar os seus clientes, seja pessoa jurídica, seja pessoa física. Isso é muito importante, porque quando você tem um sistema financeiro mais aí, com problemas, e ele tem problema para irrigar os setores, diferentes setores da economia, de liquidez, de crédito e tal, isso é um ambiente muito, muito ruim, coisa que aconteceu mundialmente lá em 2008. Então, o sistema financeiro brasileiro ele é dinâmico, ele é forte, capitalizado, ele consegue apoiar, suportar os seus clientes em momentos de transição, e está acontecendo um ajuste das empresas, das famílias. As famílias estão consumindo menos, buscando poupar mais, e atravessando aí essa fase, o mercado volta. De novo, são os ciclos, às vezes mais acentuados do que a gente gostaria, mas existe, eu acho que esse horizonte mais adiante, e está todo mundo, óbvio, ansioso, e esperando uma combinação de sinais, porque não é só um sinal, são vários itens aí no conjunto do ambiente todo, que vai desanuvia um pouco a incerteza, dá mais claro aí os caminhos adiante, condições melhores de atuação das empresas e dos agentes econômicos, e a coisa volta à normalidade e volta a ser mais dinâmico indo para frente. Só adicionar um ponto, assim, indo na linha desses sinais, né, para um alocador de capital de longo prazo como Pátria, quais são esses sinais? Né? Obviamente, esses sinais da discussão do arcabouço fiscal foram positivos, né? O mercado reagiu positivamente a tudo isso, vamos ver como é que vai para frente. Obviamente, esse é um sinal importante. De novo, olhando para uma ótica de 5, 10 anos, a taxa de juros de curto prazo ela é muito menos relevante que a taxa de juros de mais longo prazo, né? Mas também observa isso. Mas quando a gente olha na ótica de investimento do Pátria, tem coisas, eu acho que até mais importantes, né? Quando a gente olha, por exemplo, tem assim, bilhões e bilhões esperando para serem investidos dentro do setor de saneamento no Brasil. E a gente está num momento de incerteza bastante grande em relação a esse tema, com sinais recentes não muito positivos. Então, ter visibilidade em relação a essa evolução desse tema, que é um setor absolutamente crucial dentro da infraestrutura no Brasil nos próximos anos, é uma coisa bastante importante. A gente torce para que isso evolua numa direção que destrave esse capital privado, obviamente em cooperação com o governo e com as estatais. E, acho que há espaço aqui para uma convivência de simbiose dentro de investimentos, num tema absolutamente crucial para o país. Outro tema que me tira o sono, reforma tributária. O sinal de que haverá uma reforma tributária é positivo, essa discussão é uma discussão de décadas no Brasil. Então, a simplificação de todo o ecossistema de impostos no Brasil é uma coisa que potencialmente é positiva, mas o momento pré-discussão é o pior de todos, em que você não sabe se vai investir numa empresa de serviços, qual a alíquota de imposto que você vai pagar daqui a 2 anos, 3 anos, ou durante os 10 anos que você vai estar exposto ao setor de serviços, por exemplo. Hoje, existe uma incerteza, talvez eu prefiro como alocador de longo prazo, uma coisa complexa, difícil de navegar, mas que eu conheço, né, tenho uma certa visibilidade de como ela funciona, apesar de complexa, do que a incerteza de em que patamar você vai estar. Então é importante que essa discussão aconteça com urgência, com senso de urgência dentro do contexto brasileiro nesse momento, para que os alocadores de capital consigam enxergar, vamos dizer que eles vão estar 5, 10, 15 anos numa empresa e qual é a alíquota de imposto que vai ser a vigente daquele setor. E deixando bem claro que é, obviamente, uma discussão super importante e positiva para o país, mas precisa resolver logo.
Na pergunta anterior dele lá, Ivan, me desculpa, mas quando você perguntou o que era diferente, igual no mercado em relação à nossa época, né? Eu não queria deixar de sair daqui sem falar isso para vocês. Quer dizer, na minha visão, uma diferença brutal e muito boa de antigamente para hoje é que, assim como o Ivan Amaral falou desse auditório aqui mais diverso e mais colorido aí desde a época dele, né? O setor financeiro hoje, empresarial como um todo, né? Ele é muito mais diverso e ele recebe e ele busca ainda mais diversidade. Isso é super importante. Na época em que eu entrei no mercado, um pouco depois aí do Ivan e um pouco antes do Ivan Amaral aqui, éramos todos brancos, homens, e era assim que se buscava e se definia o funcionário target de todos os bancos, com boa formação, com formação premium, etc. e tal. É muito bom e é muito bacana ver que hoje isso está completamente, diametralmente mudado. Tem muito a fazer ainda? Tem. A diversidade ainda é pouca, ou se ambiciona mais, e muito mais se ambiciona. E todas as empresas, muitas empresas e muitas instituições financeiras estão seriamente comprometidas em mudar cada vez mais e diversificar e colorir cada vez mais os seus escritórios. Isso é fundamental, isso é muito importante e é bom para todo mundo, né, que está aqui, que tem mais oportunidade, que vai certamente ser mais bem recebido ou vai ter mais oportunidades nesse ambiente. Outra diferença brutal, e aí isso tem um lado bom e o lado ruim, é que o acesso à informação também cresceu a 10ª potência ao ano aí. Então, isso é muito bom. Por outro lado, dá mais trabalho. Por outro lado, exige mais talento, competitividade e diferenciação de vocês como um todo aqui, porque a informação está aí para todos. O ChatGPT está chegando aí, a gente fica lá especulando o que ele vai ser capaz de fazer. Então, a diferenciação, o estudo, o preparo é super importante, mais importante ainda. Eu comparo hoje os estagiários e os analistas de investment banking com a minha época. Eu tomaria lavada de todos hoje na capacidade de produção, na capacidade de absorção de informação, etc. E por último, e voltando na questão da diversidade, o setor como um todo é mais diverso. E nós todos, cada um de nós e vocês também precisam ter a diversidade aqui dentro. Vocês precisam entrar e entender que esse mundo é diverso e dar abertura para o diferente, para o contraditório, para o não conhecido, escutar, processar, respeitar e dialogar de volta. Quer dizer, isso é super importante e eu acho que nisso tudo o setor como um todo, financeiro e empresarial como um todo, no Brasil, está melhorando bastante e é bom para nós, profissionais, para vocês, estudantes e futuros profissionais, e é bom para essas empresas e instituições e bom para a economia e para o país como um todo. Isso é uma diferença brutal aí nos dias de hoje, e boa. Esse negócio do AI é uma loucura mesmo, viu? Porque essa ferramenta é tão poderosa na mão desses jovens, eles pegam aquela ferramenta, olham para ela, vão lá no chat e escrevem assim: eu quero saber se você sabe qual é a minha comida predileta. Tem acontecido. E sabe que você vai mandar uma, né? Não, então, é curioso que eu cutuquei o Colasso aqui, eu falei, eu quero fazer mais uma pergunta, porque achando que isso estava conversando com um amigo meu que trabalha em uma das 3 instituições, não vou falar quem, não quero queimar, mas o meu amigo, ele falou assim, cara, esse negócio de inteligência artificial é muito louco, vai modificar a minha área, eu estou começando a analisar aqui como, até onde isso pode chegar, né? E é claro que ninguém sabe direito, né, até onde isso pode chegar, ninguém sabe nem o que vai acontecer numa janela de um curto período de tempo. Mas, de alguma maneira, isso é discussão, já foi discussão dentro das instituições, o quanto isso... Imagino que tem muito trabalho sendo honesto, assim, principalmente mais júnior, que tem atribuições que vão ser facilmente substituídas pela inteligência artificial. Tipo a nossa. Eu acho que a nossa é mais difícil, pelo incrível que pareça. Mas, enfim, o quanto vocês já discutiram sobre isso? Tem algum debate
interno a respeito dessa possibilidade, até pela dificuldade que pode ser no futuro para pessoas que saem da faculdade conseguir ingressar em novos empregos, né? Bom, comentar da ótica do Pátria, assim, acho que tem essa discussão tanto para o trabalho dentro da própria gestora quanto para as nossas teses de investimento, né? Eu estou numa, que eu mencionei aqui recentemente, que está no olho do furacão, né? Vamos dizer, todo programador hoje está experimentando o GitHub Copilot, ou ferramentas que aumentam a produtividade e certamente o setor vai evoluir muito rapidamente. Dentro da atividade de analista de investimentos, a gente já está, vamos dizer, experimentando com essas ferramentas e entendendo como isso tem de consequências. Vamos dizer, quando você vai escrever um memorando de investimentos, analisar um setor, analisar oportunidades e riscos dentro do setor, vamos dizer, tem claramente uma oportunidade de melhoria de produtividade com esse tipo de ferramenta. Agora, a maior parte das atividades intelectuais, humanas, pelo menos no horizonte que a gente enxerga, né, de 5 a 10 anos, provavelmente vão ser turbinadas com essas ferramentas em contraponto a serem completamente substituídas, né? O que eu quero dizer com isso? O analista que chegar daqui a 2 anos e não souber usar as novas funções do Excel que usa a inteligência artificial, que a Microsoft está lançando agora, vamos dizer, que você vai ter ou que vai fazer uma apresentação em PowerPoint sem usar essas ferramentas que vão estar ali fazendo parte da ferramenta, vão ter, obviamente, uma produtividade muito menor de quem dominou rapidamente essas ferramentas. Então, vai ter um processo de adaptação importante a ser feito na maneira do trabalho ser feito, mas o trabalho ainda é tão multifacetado, é tão intelectualmente desafiador, é tão holístico, é tão coberto vai ser difícil substituir você pegar um avião e ir lá no interior do Paraná, numa cidade de 50 mil habitantes, e conversar com o dono da empresa, que está com aquela empresa há 3 gerações, e convencer o cara a vender a empresa para você. O ChatGPT ainda não vai fazer isso assim, por um bom tempo. Então, o trabalho ele é multifacetado. Agora, esse aspecto específico analítico ele vai ser mudado de forma importante, já está sendo, e é importante instituições e profissionais ficarem muito atentos a isso. Querem complementar, não? Não, em linha com o que ele falou, mas eu acho que vai ser ótimo, que vai liberar para fazer o que a gente deve fazer, conversar com as pessoas. Todo mundo aqui é ser humano, todo mundo pega todas as decisões que eu tomei, todos aqui tomaram e que tomam hoje. Você tem a informação disponível, você tem a melhor ferramenta do mundo, o problema é o que você faz com ela, o problema é como você motiva os profissionais do Credit Suisse amanhã estarem lá e trabalharem empolgados, etc. E isso não tem inteligência artificial que vá substituir. Isso é a sua forma de gerir, a sua forma de atrair, essa diversidade que o Calai mencionou. Eu só queria fazer um complemento, ainda voltando na sua pergunta. A gente vai terminar aqui e você imagina 82% de inflação num único mês? Eu era caixa quando isso acontecia. Então, o cliente ia para a praia de Copacabana, passava no banco. Voltava da praia de Copacabana, passava no banco. Ia almoçar, voltava, passava no banco e depois, no final do dia, passava no banco, movimentando os valores exatos, porque ele ia na farmácia, ele ia no supermercado, porque ele ia pagar um médico. Então, aquilo era uma desordem. Você imagina um pátria naquele momento. A desordem. Então, hoje, assim, as discussões são outras, né? A gente está discutindo aqui a alocação de 10 anos, coisa inimaginável. Você vê como o país melhorou, desde a questão da produção de petróleo. A gente está discutindo aqui se a inflação vai ser 5,2% ou 4,8%. Agora, a gente compete com Singapura, com a Noruega, com os Estados Unidos, com a União Europeia, com os blocos econômicos. Então, o nosso papel muito é de tornar esse país atraente. E uma das formas de torná-lo atraente é torná-lo previsível. E uma das formas de torná-lo também atraente é com a diversidade, com os recursos humanos, com essa fantástica cultura que nós temos. Então, é isso que a gente tem que mostrar para o mundo. Eu me lembro quando a gente começou o programa de desinvestimento da Petrobras, era um programa multibilionário em dólar,
o lugar que eu mais você me encontrava era dentro do avião, convencendo as pessoas a olhar aquele programa e fazer. E a resposta que eu mais ouvia: Ivan, eu estou olhando agora o investimento em Sydney. Ivan, eu estou olhando agora uma solução de logística na costa chinesa. Então, você imagina o esforço brutal que você tinha que fazer para atrair a atenção daquelas pessoas, porque as decisões de investimento no Pátria, no Bank of America, no Credit Suisse, elas têm comitês, elas têm toda uma governança. Então, assim, todo um conjunto de coisas tem que atuar para que a gente atraia o investimento. Não esse de curto prazinho que está vindo aí, porque com essa taxa de juros faz festa um dia, 2 ou 3, mas uma coisa mais estável que realmente nos permita sair dessa brutal problema que nós temos ainda de infraestrutura, que no final do dia acaba afetando a inflação e um monte de elementos que subtraem a competitividade do Brasil. Muito bom. Esse episódio aqui ficou incrível. Galera, eu tava esperando que ia todo mundo embora, né? Mas, porque a galera botou um medo a gente aqui onde tá. Não, a galera dá o horário da aula, mas eles estavam loucos por uma desculpa para matar essa primeira aqui, e a gente deu. Mas eu acho que vale mais a pena hoje estar aqui. Com certeza, com certeza. Que ninguém do corpo docente da USP tem escutado o que você acabou de falar, mas tirando isso. Bom, eles fizeram o jabá deles, eu vou fazer um rapidinho aqui. Primeiro, sigam esse Instagram aqui, ó, da Liga Financeira, para vocês saberem e acompanharem eventos como esse, tá? Eles não pediram para eu fazer isso, mas é como o Warren Buffett dizia, né? Tem que rir, quer sorrir, tem que fazer rir, né? Uma mão lava a outra. Chame a gente para mais eventos também. Esse rapaz aqui tá ao vivo todo dia de manhã no InfoMorning. Melhor forma de vocês começarem o dia informados sobre as notícias que impactam os mercados e ativos financeiros. Então, assistam o Stetter no InfoMorning lá do InfoMoney. No almoço, quando vocês estiverem no Bandeco, ele atualiza de novo, né? Eu não almoço e não tomo café da manhã. Ele não almoça, ele não tem vida, né? E namora 10 anos ainda por cima. Mas ele lá no radar, ele faz uma atualização de quinta-feira. Toda quinta-feira, às 18 horas, vocês têm encontro com a gente lá no Stock Pickers, onde eu estou ao vivo junto com ele, ou seja, ele está o tempo inteiro ao vivo, ele é digital, ele é o ChatGPT, né? Então vocês encontram a gente lá. Sigam a gente no YouTube, no Instagram, tá? A gente está em todas as plataformas de streaming também. Ativa o sininho, além de ajudar o nosso trabalho. Quando tiver episódio bônus, eventos bônus, vocês vão ficar sabendo em primeira mão e poder acompanhar o conteúdo para estar atualizado na ponta. Vocês viram eles falando da importância de estar atualizado, a gente tenta ajudar vocês de alguma forma. Então, utilizem a gente ferramenta, dica pro amiguinho, entendeu? Compartilha na rede social. Ao invés do negócio daquele negocinho de fazer assim, joga lá a gente lá para ajudar a galera, né? Para ajudar o nosso trabalho e acompanhar tudo que a gente faz por lá. Curiosidade, a gente tem um fundo mesmo, tá? A gente fez piada aqui pra caramba, mas a gente tem um FOF aberto, se vocês quiserem conhecer, o investimento mínimo é R$100, foi pensado em vocês, né? Troca a pizza da sexta-feira, já investe lá no nosso FOF, que pizza em São Paulo tá caro pra cacete, não tá com 84 de inflação, mas a pizza, meu amigo, tá inflacionada pra cacete. Esse negócio é maluco, é maluco. E, obviamente, o meu Instagram é o Instagram do Stetter. Qual que é o seu, Stetter? @economestetter. Nossa, que nome difícil. Economestetter. Curiosidade, como que você criou esse arroba? Era pra ser economia e Stetter junto? Era pra ser de zoeira, só que aí eu fui entrando nesse modo de vida e virou meu trabalho. Então, hoje em dia eu sinto um pouco de vergonha quando eu falo. Mas não tem como voltar atrás. Mas é o mesmo, ele tá no Twitter também. Ele é o cara que mais posta a notícia do Brasil. O apelido dele é César Tralli do Condado, tá? Então, sigam ele que vocês vão estar informados. Minha namorada fala que é Rodrigo Wilbert. Mentira, é ótimo, né? E o meu é @Lucas Colasso. Do jeito que tá escrito ali, em todas as redes, só acompanhar a gente lá. Fechou? A gente vai ficando por aqui. Quinta-feira tem mais. Um beijo. Tchau!